O aluguel em Portugal está caro? Ainda é um dos países mais baratos. Quando você compara, né, pode ser um dos que mais subiram o preço, mas ainda assim, comparado com o resto da Europa, entendeu? Quando você compara com Paris, com a Espanha, com a Inglaterra, então, meu Deus, né? Então, assim, e outra, né, gente? A mesma língua. Isso é uma coisa que facilita muito, né? O brasileiro até justifica esse movimento tão grande. Oi, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast desse casal... 20. Adorei, isso é muito velho, hein? Casal 20. Isso é muito velho. Quem conhece o casal 20 certamente tem mais de 50, né? Isso é 50 a mais. Casal 20, né? Bom, eu me chamo Patrícia Lemos, brasileira, carioca, casada com esse moço bonito. Obrigado. Nós fizemos o caminho que você está querendo fazer agora, há 5 anos atrás, com toda a nossa família. Meus filhos, minha mãe, nossa cachorrinha, eu tenho gêmeos. Nós temos gêmeos que quando mudaram tinham 5 anos e hoje têm 10 anos de idade. E hoje nós estamos aqui para conversar e responder uma pergunta que eu recebo quase que diariamente no meu Instagram, que por sinal, se você não estiver seguindo, tem que seguir agora, chama-se Vou Mudar para Portugal. É uma pergunta que a gente recebe diariamente. Ainda vale a pena mudar para Portugal agora, em 2022, 2023? Ainda vale? Sempre. Sempre. Então, esse é um tema que, assim, me causa uma certa estranheza. Por quê? Porque de 2017, quando nós mudamos para cá, nesses 5 anos, o que mudou em Portugal? Eu acho que, de certa forma, os preços dos imóveis subiram, os preços dos arrendamentos, né, dos aluguéis subiu, o que é, enfim, é uma questão de procura, né, e oferta. Exatamente, você disse exatamente o que eu queria. O que mudou nesses 5 anos? O apartamento que antes você alugava, exemplo, por 400, hoje você aluga ele por 750 e tem uma fila para alugar. Isso mudou. Mas, em compensação, em 2017, o volume de vagas de emprego que existiam no mercado era infinitamente menor do que agora. Sim. É um país se desenvolvendo, um país crescendo. Então, turismo bombando, construção civil bombando. Exatamente. O que a gente vê hoje? Primeiro, para você, que a sua realidade, você que vem com um esteio financeiro mais curto, onde você precisa chegar, já faturar para fazer a roda girar, qual é o impacto disso na sua vida? Bom, você vai precisar ter mais reserva financeira. Por quê? Porque o salário cresceu, mas os aluguéis cresceram muito mais. Você vai precisar de mais dinheiro para mudar. O preço da banana não mudou. Mas os aluguéis... Mas os aluguéis mudaram muito mais. Entendeu? Então, assim, hoje, e a gente fala assim de números quase vezes 2. E por outro lado, você tem um outro fator também que às vezes poderia desmotivar as pessoas, que é a questão do câmbio, né? Está mais baixo agora? Você tinha quando a gente vê era 3 e tal, depois foi subindo, explodiu. Chegou a 7. Chegou a quase 7, né, no auge da pandemia. Depois ele caiu para um patamar bem razoável, né? Tá em que a gente pensa que talvez se mantenha por aí, mesmo com a guerra na Ucrânia e tal. A gente tem que considerar se vale a pena, mas por outros aspectos que não isso. Porque o Brasil já teve algumas idas e vindas aqui para Portugal. Hoje não, hoje há um recorde de brasileiros. Nunca houve tantos brasileiros morando aqui em Portugal, mas no passado era muito em função das crises. O Brasil estava bem, Portugal estava em crise, os brasileiros voltavam. O Brasil estava mal, Portugal bem, os brasileiros vinham. Então ficava esse vai e vem, né, durante muito tempo, assim, no começo do século XX, no começo do século XXI. Mas hoje não. Hoje você tem um movimento, um fluxo que é constante, porque as pessoas estão em busca de outras coisas, independente do câmbio, independente do valor dos aluguéis, as pessoas estão buscando outras coisas. Então, assim, ainda vale a pena?
Sim, vale a pena. Até porque Sempre. o que a grande maioria das pessoas buscam, e eu posso falar isso com muito conhecimento, nós temos o maior Instagram de uma brasileira em Portugal, nós temos o nosso curso de planejamento de mudança, que é a Jornada, onde mais de 3.500 famílias, né, já foram formadas, é um curso reconhecido pelo MEC no Brasil, enfim. Então a gente tem, na verdade, um verdadeiro laboratório. O motivo que faz o brasileiro mudar para Portugal, ele não mudou. Portugal continua sendo um país seguro. Ah, meu Deus, mas nesses últimos anos mudou tanta gente, não aumentou a violência? Não. Porque aqui a violência ela está diretamente relacionada à impunidade, né? Sim. E aqui a impunidade realmente algo que fez, vai dar problema. Fez xixi fora do pinico, vai ter problema. A impunidade aqui não é uma coisa na proporção que a gente vê no Brasil, nem de perto. Concorda? Então, assim, o que faz o brasileiro mudar para cá? O inverno não é tão rigoroso como outros países da Europa. Você tem uma série de vistos e uma tributação que beneficia muitos brasileiros. A segurança, o serviço público de qualidade, mesmo em cidades muito pequenas. Você tem uma escola pública boa, você tem um centro de saúde, você tem um hospital, enfim. Então, mesmo que os portugueses reclamem, muitos brasileiros também reclamam, vocês têm que comparar com o que existe lá e aqui. É uma questão de comparação. Sim. Então, o que faz com que o brasileiro mude, não mudou. Então, respondendo à pergunta, ainda vale a pena mudar para Portugal? Se você busca qualidade de vida, um ensino público de qualidade para o seu filho, um hospital público, lembrando que público aqui não é de graça, tá, gente? Um hospital público bom para se você tiver alguma ziquezira, você conseguir tratar, você andar na rua sem medo, né? Um clima que não é Bahia, não é o Brasil, mas é um inverno que é ruim, mas é gerenciável, isso tudo você vai encontrar. Aonde que apertou, você vai precisar de mais dinheiro para mudar. Agora, gente, a gente não pode ter a fantasia. Nunca foi barato morar na Europa. Sim. Você está mudando para a Europa. Nunca foi barato. Por quê? Porque o nosso real, né, desde que eu me entendo por gente, tem sempre uma discrepância de câmbio. Então, assim, aonde que apertou? O valor do aluguel. Então, o teu custo de vida, que antes você tensionava viver, você tinha intenção de viver com X, você vai ter que ter X mais Y, porque o teu aluguel vai ser mais caro. Ou então você vai ter que morar mais longe do teu trabalho. Sim. Em 5 anos, o que mudou foi isso. Mas também tem a contrapartida. Gente, tudo nada é de graça, né? Tem uma oferta de emprego hoje infinitamente maior. Infinitamente maior. Gente, no Algarve são mais de não sei quantas mil vagas. Braga, Leiria, todos os lugares você está precisando de mão de obra. E olha só, não são só os brasileiros que vêm. A população estrangeira em Portugal nunca foi tão grande como é hoje. Eu não sei exatamente qual é o percentual, mas mais de 10% da população que vive em Portugal é estrangeira. E é o estrangeiro assim, o francês, o inglês, o sueco, o alemão. Gente, e as pessoas... Muitos americanos que vêm agora, além dos países de língua portuguesa, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, né? Ucranianos. E agora muitos ucranianos. Já era uma colônia relativamente grande, era agora aqui uma colônia, mas agora tem aumentado muito também. Sim, não só muito. aqui, né? Na verdade em todos os outros países da Europa, né? tem recebido uma leva grande de ucranianos. Mas assim, há muitos estrangeiros aqui. E buscam Portugal por quê? Pelos mesmos motivos que você está buscando. Então, ainda vale a pena, Gui? Sempre, pelo menos durante um bom tempo, eu acho que vai valer a pena. Se você tem aquela busca, se os teus motivos, né, são motivos que você nem consegue, não é palpável, né? A segurança, a escola para o teu filho, valores diferentes, pensamentos diferentes, sempre vai valer a pena. Você vai ter só que se organizar mais. Talvez, se você estava planejando em vir agora, você talvez não venha em 2022, talvez você venha em 2023 mais estruturado. Mas, gente, não tem como comparar, né? Quando você tem essa busca, tá? Segurança, qualidade de vida para os teus filhos, valores. E para mim, a maior busca é viver sem medo. Eu agradeço todos os dias quando eu estou andando na rua, falando no meu celular e eu não tenho que ficar naquela coisa toque de entrar numa loja para falar. Isso era uma coisa que eu realmente não gerenciava mais.
E eu estava disposta a pagar o preço que fosse. Certo? Certo. É isso aí, amigos queridos. Fiquem com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a repensar, a pensar, olhar para um outro ponto de vista o seu projeto de mudar para Portugal. Conte conosco. Dê um pulinho lá no nosso Instagram, tem muito conteúdo de qualidade para te ajudar nesse processo. Literalmente, a nossa missão é ajudar brasileiros que querem mudar para Portugal. Então, conte com a gente. E não se esqueça de dar o seu Joinha aqui no canal e seguir lá no Instagram. Beijo!